O poder de Jesus exaltado. Então, meu nome é Ismael Silva, sou mestre em teologia e a gente vai junto nessa jornada no livro ou a Epístola aos Efésios. E a gente vai estudar aqui o poder de Jesus sobre as forças do mal. O verso está lá em Efésios 1, 19 e 20, que diz assim: por meio do Espírito Santo, os crentes podem saber qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Segundo a eficácia da força do seu poder, ele exerceu o poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nas regiões celestiais. O povo de Éfeso, os cristãos de Éfeso e todas as pessoas da cidade de Éfeso enfrentavam várias tentações em relação aos deuses pagãos. Esses deuses, esse poder oculto, espírita, qual que era o efeito que eles tinham em relação à pessoa de Jesus. E aqui Paulo nos traz 4 pontos em relação ao poder de Cristo e ao seu ministério da obra de salvação. A ressurreição de Jesus, a sua exaltação no trono de Deus, todas as coisas foram colocadas à subserviência de Cristo e Cristo sendo dado à igreja para ser a cabeça dela e conduzindo a sua igreja ao longo da história da humanidade, ao longo de toda essa história entre o conflito entre o bem e o mal e conduzindo a sua igreja para as mansões celestiais, aonde ele foi preparar lugar para nós. Então, os primeiros pontos que eu quero ver com vocês aqui e que a gente vai estudar é justamente 3 pontos que são importantes na nossa vida diária. Assim como Éfeso era uma cidade pagã e oferecia várias situações onde colocavam em dúvida, ou pelo menos um temor na fé deles em relação ao poder de Deus, aqui Paulo ele traz 3 pontos que vão nos ajudar na nossa vida diária. Primeiro ponto, gratidão. Quando a gente enxerga a vida de forma positiva e a gente enxerga a bondade de Deus, a sua graça nas pequenas coisas, isso vai nos ajudar a manter o nosso foco e a nossa vida, o nosso coração em Deus. Que mesmo que as coisas estejam indo ruim ou que a gente não consiga entender, Deus estará ao nosso lado, porque Ele está no controle de todas as coisas. Em Éfeso, esse era o grande desafio, né? Para que a igreja pudesse amar e confiar em Jesus em relação a essas forças do mal. O segundo ponto é a oração. O povo ele estava unido em oração e sempre quando o povo de Deus está unido em oração, Deus ele se levanta no seu meio. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. E o terceiro ponto, e não menos importante, eu coloquei aqui uma palavra-chave que é justamente a leveza de vida. Aqui nesse estudo que a gente faz, está falando sobre discipulado. Ou seja, quando através do nosso testemunho pessoas alcançam a Cristo e elas desenvolvem os seus talentos, elas descobrem os dons que Deus dá para que também sejam pontos de salvação, sejam instrumentos de salvação nas mãos de Deus. E por que eu coloquei leveza? Eu tenho um amigo chamado Stala, um dos meus melhores amigos. Ele mora na Nova Zelândia, na cidade de Auckland. Ele é uma pessoa extremamente sábia e estar ao redor dele é como se a gente estivesse ao lado de Cristo. Você sente paz nas suas palavras, nas suas atitudes. Ele é uma pessoa extremamente compreensiva e é muito bom estar com ele. E ao estar com ele, a gente fica pensando, meu Deus, como é que uma pessoa pode ser assim ainda nos dias de hoje? E você quer saber mais dele, e quer entender, e quer até copiar a sua forma de ser para ter aquela paz, ter aquela leveza. Então, sermos pessoas gratas, sermos pessoas de oração, e a gente ter essa leveza para conduzir a vida, a gente vai naturalmente atrair as pessoas para nós, elas sendo atraídas para nós, elas vão conhecer o Senhor. O Senhor Jesus que faz com que nosso caráter e nosso coração tenha sido transformado. Então, e obviamente isso está relacionado com discipulado, sermos gratos. Alguns outros pontos aqui que eu quero ver com vocês está relacionado justamente às ações de Deus no passado. Ou seja, o que Deus fez no passado nos dá a segurança
de como ele nos conduz hoje e também para onde nós estamos indo. Nós não podemos nunca perder de vista o passado, inclusive dentro do contexto bíblico, na cultura judaica, o passado ele é muito importante, por isso que eles gravam os nomes, né, está registrado, o pai teve um filho, então existe toda uma conexão de Adão até Cristo, e aquilo que Deus fez no passado, as profecias cumpridas, nos dá a segurança de que as promessas que ainda faltam serem cumpridas, Deus vai cumprir aquilo que ele prometeu. A herança dos santos, na realidade, o que Cristo fez por nós, a sua morte, ressurreição, ascensão aos céus, é a nossa herança, é a segurança de que nós estamos indo em uma jornada para a Canaã celestial e o nosso valor nesse mundo não está relacionado com a nossa conta bancária, não está relacionado com os bens que a gente tem, mas sim aquilo que Cristo fez por nós na cruz. O mundo pode olhar para você e para mim e nos julgar. Esse não vale nada porque ele não tem uma posição, não tem dinheiro ou não tem poder. Mas quando Deus olha para nós e diz, você tem um valor inestimável, porque Cristo veio morrer por você. Então, a gente tem que analisar aqui alguns pontos que Paulo, ele relaciona essa história da salvação. Ele traz aqui, primeiro, que a ressurreição de Cristo sobre os mortos e também a exaltação de Jesus no trono, no cosmos. Quando Jesus morre, ele se senta ao lado direito do Pai. E agora ele tem poder sobre o cosmos. O que é isso? Sobre todo o universo, sobre todos os poderes e principados. Jesus, ele é onipotente. Ele está acima de todos os poderes. Então, aqueles deuses de Éfeso não eram nada comparado com Cristo. Então, era essa segurança, essa esperança que Paulo trazia para o povo de Éfeso. E aqui um texto em Éfeso capítulo 1, verso 20 e 21 diz assim: ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, né? E tinha poder sobre todo o principado, potestade, poder e domínio, e que o seu nome que possa referir só no presente século, mas também no século vindouro. Então, Cristo ele tem poder sobre todo o universo, sobre todos os planetas, sobre todos os anjos. E nenhum poder de Éfeso seria o bastante para afrontar a soberania de Cristo. Então era essa mensagem que Paulo deixou para os cidadãos e os cristãos e as pessoas de Éfeso, e por isso que a igreja floresceu. Por isso que Artemis deixou de existir. E o Senhor Jesus foi grande Senhor daquele povo. Até mesmo porque, no final de todas as coisas, quando adentrarmos nos eventos finais, Jesus virá, destruirá o mal e todos os poderes estarão debaixo dos seus pés, porque Deus fez Cristo vencedor e através de Cristo seremos mais que vencedores. E eu concluo com um texto de uma escritura de um livro Atos dos Apóstolos que diz assim: ao atravessar os portais do céu, Jesus foi entronizado em meio à adoração dos anjos. Assim que essa cerimônia foi concluída, o Espírito Santo desceu em abundantes torrentes sobre os discípulos. E Cristo foi, de fato, glorificado com aquela glória que tinha com o Pai desde toda a eternidade. O derramamento do Pentecostes foi o anúncio dos céus de que a investidura do Redentor havia sido concluída. De acordo com sua promessa, Jesus enviou do céu o Espírito Santo sobre os seus seguidores em sinal de que ele, como sacerdote e rei, recebera todo o poder no céu e na terra, tornando-se um ungido que governaria o seu povo. Amém? Jesus é Deus Todo-Poderoso, tudo está sobre o seu domínio e no momento certo ele virá para resgatar a sua igreja e dar fim ao mal de uma vez por todas. Vamos orar? Querido amado Deus, muito obrigado por a gente aprender e entender essa grande verdade, que ao aceitarmos o Senhor como Senhor e Salvador, o Senhor é a nossa grande esperança
e o Senhor estará conosco até o fim, até o Senhor vir nos resgatar deste mundo. Isso te pedimos em nome de Jesus. Amém? E vejo vocês na próxima semana.